Rondônia, vamos receber o coordenador do SISCAC e AgroHub, professor Charles Carminati. Recebendo os aplausos, os cumprimentos de todos, professor Charles. Bom dia a todos, bem-vindos aí ao evento. É uma grande oportunidade, cumprimentar também os nossos assistentes aí, né, da organização e também o pessoal que acompanha pelo YouTube. É um momento muito importante para a Unir de Cacoal e também para as entidades parceiras. Agradecer também os idealizadores do evento, a FAPERO, Faculdade Católica, SEDEC, Governo de Rondônia, pela oportunidade de trazer para Cacoal um evento tão importante, né? E nós sabemos já de pessoas que sempre vêm para o campus, dos eventos que a gente faz, que Cacoal é uma cidade empreendedora. As pessoas falam isso para a gente, né? Então, é um momento importante de devolver para a cidade os projetos que nós estamos fazendo. O AgroHub é uma iniciativa que surgiu de uma demanda da população da cidade de Cacoal. Em 2024, foi realizada a primeira Conferência Municipal de Desenvolvimento Econômico de Cacoal. A gente chama de CONDESC. Foi uma conferência que foi organizada pela Unir, Campus de Cacoal, e também pelo IFRO, Campus de Cacoal, em parceria com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico da cidade, o CONDEC. Dessa conferência, surgiram 130 propostas para o futuro de Cacoal, né? Foi feito um grande planejamento. Participaram da CONDESC, foram 4 dias de conferência, 1.000 pessoas. Então, considerando que Cacoal é uma cidade de 100 mil habitantes, 1% da população participou da conferência municipal. Do ponto de vista metodológico, isso é muito importante, porque valida as propostas, né? E em uma das propostas, entre essas várias ações que foram feitas, existiam 3 eixos principais da conferência: rural integrado, cidade integrada e social integrado. E uma das propostas que surgiu a partir da CONDESC no eixo rural integrado foi a criação de um hub nichado para a área rural. Então, o AgroHub surgiu dessa proposta. Ele começou as atividades em março do ano passado. Ele está vinculado ao programa de mestrado aqui da Unir, em Gestão de Agronegócios, PPG Agro, e também ao curso de Ciências Contábeis. Dentro da Unir, ele é um projeto de extensão universitária que utiliza um dos espaços públicos do nosso campus, que é um laboratório de tecnologia. Então, nós temos aí 6 meses de atividade, mais ou menos, né, um pouquinho menos, e as parcerias, elas começaram muito fortes, tá? Principalmente porque o público do agro, ele demanda de muita informação. Então, o que vai ser apresentado hoje é uma das ações do AgroHub. A primeira ação que começou em 2025 e que vai se reproduzir agora em 2026. E nós temos aqui 3 parceiros importantes que sempre é necessário destacar. A Unir, Campus de Cacoal, que é a executora do projeto. O Governo de Rondônia, a SEDEC, a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, também é uma parceira, e a FUNARB. Então, nessa perspectiva, esse curso para 2026 ele vai acontecer. Por que essas parcerias? Porque o Hub é um espaço público aberto de inovação, né? É um espaço colaborativo. O que acontece num Hub? Acontece informação e formação para as pessoas. Então, dentro do AgroHub, pode participar pessoas da iniciativa privada e da iniciativa pública, desde que seja gratuito. Então, o AgroHub hoje é o primeiro hub de inovação focado no agronegócio de Rondônia. E ele foi possível através dessas parcerias. Então, quando a gente fala, primeiro conceito de inovação é aliança institucional. A Prefeitura de Cacoal é uma parceira nossa, né? É uma grande parceira. Por quê? Porque ela faz a conexão com os agricultores também, né? Então, o Estado está aqui representado, mas também pela Prefeitura de Cacoal. Por que por que fazer o foco numa área rural? Então, o Tesouro Regional Robusta Amazônico. Professor, o hub é só de café? Não. Mas como Cacoal é considerada a capital do café,
Então, nada mais justo que a gente consiga fazer um desenho social e comercial nesse sentido, porque o nosso café, não só de Cacoal, o café de Rondônia é premiado. E todos nós sabemos o impacto comercial desse café especial. Então a gente destaca aqui a Caféron, que é uma grande parceira que tem juntado esses agricultores. Então nós temos aqui um tesouro regional. Qual é o objetivo do Hub? Fortalecer esse tesouro regional. Com identidade territorial, nós temos uma indicação geográfica que atestou que o nosso café é especial. Nós falamos da IG Matas de Rondônia, que hoje abrange 15 cidades de Rondônia. Já existe a proposta para abrir para 52, segundo o Juan Travaim, que é o presidente da Caféron. Então o Hub foi desenhado para fortalecer e contribuir com a formação dessas pessoas. Qualidade comprovada, o nosso café de Rondônia é premiado, né, Aline? Nacional e internacionalmente. E o capital humano é o mais importante. A gente não pode falar só do café, mas das pessoas que produzem o café. Então o nosso Hub aqui é focado na gestão e na tecnologia para a formação de pessoas, tá? De formação dos agricultores, formação dos filhos dos agricultores, e uma coisa muito importante, profissionalizar essas pessoas do ponto de vista da gestão. Porque quando nós falamos de café, por exemplo, o mais importante não é só vender o café no melhor preço. Isso é importante. Mas quanto sobra disso? Quanto volta para o bolso do produtor? De lucro. É diferente, né? Aí eu vendi tanto, mas quanto me sobra? Então o foco do AgroHub é trabalhar essas parcerias. Então aqui o desenho inicial foi esse, tá? Essa mesorregião de Rondônia é uma região importante de produtora de café. Cacoal não é a cidade que mais produz café. Não é. Nós temos dessas 15 cidades muito maiores em produção de café, principalmente o robusta. Qual é a chancela de Cacoal? A comercialização, o beneficiamento e a distribuição desse café. Isso acontece em Cacoal. Como que nós sabemos disso? Nós temos também aqui no campo de Cacoal o SISCAC, que é um sistema de inteligência de dados, né? Que está vinculado ao AgroHub e é o nosso programa de mestrado em agronegócios. E nós fomos verificar esses dados, né? Confirmar. E aí nós percebemos que Cacoal é a capital do café, não porque produz mais, mas porque comercializa e centraliza a produção e a distribuição desse produto. Então o AgroHub ele está situado aqui, mas é para atender essas 15 cidades de Rondônia. Então aqui fazendo um foco maior, uma lupa. Então são cidades muito importantes que produzem esse café. Nós sabemos que não é só nessa mesorregião de Cacoal que o café é produzido, tá? Nós temos no Vale do Jamari, mais para cima também tem produção, mas a centralização dessa produção está nessa região que é a indicação geográfica Matas de Rondônia. Só que falar de um hub de inovação no agro, a gente não pode falar só de café, tá? Porque nós temos uma diversificação muito grande. Então nós destacamos aqui também o sul do estado. Qual que é a grande potencialização do Cone Sul do estado? Os grãos, né? Principalmente milho e soja. Então, a produção agrícola do sul de Rondônia também é objeto da nossa formação. Então, os cursos que o AgroHub oferece e ainda vai oferecer, também está direcionado a todos esses públicos, tanto o agricultor familiar, mas também o produtor de médio e alto padrão, que precisa dessa informação de gestão. Então eu destaco aqui algumas parcerias que nós estamos construindo, começamos a construir ano passado, e esse ano nós temos a intenção de concretizar, é a parceria com a ProSoja Rondônia, que também tem interesse nos cursos do Hub, né? A C.Agro, a antiga Copama, que é a maior cooperativa de grãos que nós temos em Rondônia, que tem uma sede em Cerejeiras e uma sede aqui próximo em Rolim de Moura, né, o nosso município parceiro próximo. Então a abrangência ela vai muito maior além dos municípios de Rondônia, né? O elo perdido da produtividade. Então qual é o desafio? A excelência na produção agrícola, né? E a consequência
quando nós não temos excelência, é a falta de controle financeiro. Então o AgroHub, ele não surgiu para ajudar nas práticas de produção agrícola, ele surgiu para auxiliar nas práticas de gestão financeira, empreendedorismo, planejamento estratégico e agromarketing. Então o pessoal da agroindústria familiar, o pessoal do café, do cacau, da piscicultura, da produção de grãos em maior escala, da pecuária, são objetos de atuação do AgroHub, tá? Então a missão, como o Hub é público, está aqui na Unir, a missão da Unir é o saber do campo com eficiência na gestão estratégica. Por que nós nichamos nisso? Porque nós sabemos que tem outras instituições que trabalham as práticas de produção agrícola. O melhor manejo, a melhor semente, a melhor colheita, o melhor armazenamento. Mas a gestão financeira, as pessoas não observam isso. E é onde sente no produtor, no bolso do produtor. Então o nosso foco é nesse sentido, tá? É um desafio muito grande. É possível? É. Existe engajamento? Existe engajamento. Ontem, numa conversa com o pessoal do Hub de Vilhena, né, a gente conversou, junto com o pessoal da faculdade Favo lá, e a gente discutiu isso, como engajar as pessoas, como fazer a conscientização que o trabalho é importante, né, através das soluções de gestão. Então, uma gestão financeira muitas vezes é ineficiente, o que acontece no campo. Isso não tem a ver com o tamanho do produtor, tem a ver com a cultura, com a cabeça, tá? O grande também não sabe fazer gestão. E aí nós temos profissionais da área de administração, contabilidade, que cuida disso. Mas não são todos produtores que podem pagar um contador, que podem contratar um administrador ou um economista. Então, a função do Hub, do AgroHub, é auxiliar nessa gestão. Controle de custos são muitas vezes rudimentares na área rural, dificuldade de mensurar lucro real das empresas e o risco à sustentabilidade socioeconômica. Então, qual é a solução? O que nós apresentamos como um produto, né, um produto público da universidade? Ofertar treinamentos em gestão, comercialização e controle de custos. Transformar esse conhecimento empírico em dados gerenciáveis. Quanto o senhor planta? Eu planto tanto. Quanto o senhor gastou de produção, de custos, de insumos? Professor, mais ou menos X. Mas você fez um rateio entre as atividades agrícolas? Não, eu não sei fazer isso. O produtor, muitas vezes, ele não tem esse tempo, porque ele está focado no quê? Na produção. Mas o filho dele, a esposa dele, alguém próximo a ele, pode fazer isso. Então, é o nosso foco também. Inclusive, nos cursos aqui da Unir, principalmente nos cursos de ciências contábeis e administração, nós temos essa preocupação de formar esses novos profissionais também para a área rural, não só para a área empresarial urbana, porque nós sabemos que em Rondônia, a nossa maior fatia econômica é a atividade primária, que vem o quê? Do agronegócio. Então, essa é um grande argumento que justifica a criação do AgroHub, né? E promover a inclusão digital no campo. Toda a propriedade rural tem internet, mas não é só ter internet, é saber usar a internet como uma ferramenta gerenciável para a atividade rural. Então, hoje o AgroHub funciona no Laboratório Didático de Práticas Contábeis, é o nosso espaço físico, e tem a parceria dos nossos alunos de Ciências Contábeis, dos professores e também de alguns mestrandos do PPG Agro, que auxiliam nas formações práticas, né? Então, aqui nós estamos na fase de alguns investimentos tecnológicos. Se é um hub que trabalha tecnologia e gestão, é importante ter investimentos em tecnologia. Então, a SEDEC, o governo de Rondônia, está nos auxiliando nisso, na aquisição de alguns equipamentos, né, notebooks, para facilitar o processo de gestão e inclusão digital com esses produtores. É um projeto que já iniciou ano passado e que a gente torce muito, né, que se concretize agora, para que a gente possa ampliar o leque de tecnologia para os nossos produtores. Nós temos no Hub 2 softwares de gestão. Um software da área contábil empresarial e um software na área de gestão rural. Esse software de gestão rural, ele veio do Rio Grande do Sul. Uma cooperação técnica que nós fizemos com uma empresa do Rio Grande do Sul, e eles disponibilizaram o software gratuitamente para nós trabalharmos com os nossos produtores. Metodologia, gestão de dados e controle financeiro, tá?
Esse curso de gestão e tecnologia, que é o nosso primeiro produto, que foi lançado em 2025, ele tem 3 módulos principais. Empreendedorismo e gestão, 30 horas. Cooperativismo rural, 30 horas. E tecnologia aplicada com uso de software, que transita entre o módulo 1 e 2. São as 3 linhas de aprendizagem que a gente desenvolve no Hub. Trilhas de conhecimento, empreendedorismo e gestão, controle financeiro, cálculo cálculo de custos e visão de negócios. Cooperativismo rural é um outro déficit que nós temos em Rondônia. Nós temos uma cultura muito forte do cooperativismo de crédito, mas de cooperativas rurais é um nicho que nós estamos estimulando também dentro do AgroHub. E a inclusão digital, que é o que nós falamos há pouco. Então são as 3 linhas, as 3 trilhas de conhecimento que nós trabalhamos. Qual é a nossa jornada, né? O que nós almejamos de meta? Educação formativa, mensuração, cooperativismo, análise de dados e autonomia. A análise de dados, nós contamos com a nossa inteligência de dados, o SISCAC, que é uma plataforma que é pública, gratuita, que compartilha dados de Cacoal e também do estado de Rondônia. Então aqui eu destaco a parceria com a Prefeitura Municipal, que disponibilizou no site da Prefeitura uma janela, um link de acesso, permitindo que a população consiga achar mais facilmente o site do SISCAC. Quem será impactado, né, com as ações do AgroHub? Nós pensamos inicialmente em 100 cafeicultores familiares, tá? Associações e cooperativas. Inicialmente, as 15 cidades, os 15 municípios da indicação geográfica Matas de Rondônia. São cursos gratuitos com 20 vagas. Por quê? Não adianta colocar 60 pessoas, porque a atenção e o cuidado com a formação dessas pessoas é uma preocupação também. Então, muita gente não consegue. Então, a gente prefere fazer turmas com menos pessoas, para que o resultado e o impacto na atividade seja maior. Então, aqui é o nosso cronograma, tá? Inicialmente, nós temos cursos semestrais. A gente faz o cronograma do AgroHub dentro do ano calendário. E além desses cursos de formação, a gente pretende esse ano trabalhar alguns workshops de 4 horas, de 8 horas, trazendo empresas do agronegócio para falar e conversar com os nossos estudantes e também com o produtor rural. E pretendemos trazer os produtores rurais para falar para esses empresários também. Então o Hub é uma colaboração, tá? Então dentro dessa participação aqui. Calendário. Que indicadores nós pretendemos construir, né, com o AgroHub? Uma adoção tecnológica, eficiência produtiva na atividade, e aqui mais uma vez eu destaco, não importa se ele é pequeno produtor ou é grande, a formação é para todos, né? E conectividade, inclusão digital efetiva, conectando o campo e os mercados. Então, se você que está assistindo, ou que está aqui, tem ideia de fazer uma startup, desenvolver uma solução inovadora para o campo, para o segmento rural, procure o AgroHub, que o nosso interesse é fazer essa conexão, academia, conhecimento e o mercado. Se vocês quiserem acompanhar as atividades do AgroHub, tem esse QR Code, tá? Ele encaminha diretamente para a rede social, onde todos os cursos estão lá, as datas e todas as ações que são desenvolvidas pelo AgroHub estão compartilhados neste QR Code. Então é um canal. Por que o QR Code? Porque nós sabemos que os jovens da área rural e da área da cidade estão conectados com o Instagram, estão conectados com a internet. Então a nossa mensagem tem que chegar por meio dos canais que os nossos jovens estão conectados. Qual é o nosso maior interesse? Manter esse jovem no campo. Estimular que o filho do produtor continue no campo e não venha para a cidade trabalhar no comércio e ganhar um salário mínimo, que a gente sabe que é o que está acontecendo, tá? Então, o nosso interesse é esse.
Aqui alguns parceiros que nós temos, vamos mudar um pouco para vocês verem melhor, né? São os parceiros que apoiam as atividades do AgroHub, instituições públicas e privadas. O apoio aqui é institucional, não é financeiro, tá? O AgroHub é um hub público, mas essas parcerias em trazer produtor, fazer conexão com a entidade, trazer demandas para o AgroHub. Então nós temos hoje todos esses parceiros. O AgroHub conecta produtores, estudantes e empreendedores rurais. Nossos AgroHubbers, carinhosamente nós os chamamos assim, né? Vou começar de novo. O AgroHub conecta produtores, estudantes e empreendedores rurais. Nossos AgroHubs receberão formação gerencial com uso de tecnologia aplicada à gestão rural, promovendo inovação, sustentabilidade no campo. Aqui é o espaço físico, tá, que nós temos ali, que funciona atualmente no laboratório de contabilidade. Esse foi o workshop com a empresa Scadiagro do Rio Grande do Sul, que teve com a gente aqui, veio a Cacoal trabalhar. São imagens do nosso espaço físico, o software Scadiagro nas máquinas. Nós tivemos também a abertura inicial, o início das atividades do AgroHub em setembro do ano passado. Então nós tivemos uma aula magna no auditório central ali do campus, tá? Então a gente observa o envolvimento da classe política, entidades públicas e privadas, porque o foco é unir pessoas. Então tem que trazer todo mundo. Quem tem o poder de decisão tem que participar, né? Então o nosso interesse é institucional. Aqui é um registro da primeira turma de produtores, agentes da Emater, prefeitura, que fizeram o workshop de gestão e tecnologia rural. Tá? Aqui é um retrato de alguns dos nossos AgroHubbers da turma do ano passado, que participaram do curso. E aqui são os nossos parceiros, já encaminhando já para o encerramento, né? Então, todos os parceiros que contribuíram de alguma forma. Destaco o Siscac, que é a nossa inteligência de dados, a Scadiagro, que é a empresa parceira do software, o PPG Agro, que é o programa de mestrado, que nós temos professores e alunos trabalhando, levantando dados e pesquisa com esses produtores rurais, que é uma coisa importante também. A gente está associando a extensão e a pesquisa dentro dessa engrenagem, né, do agronegócio. Caferon, Unicafes Rondônia, a Sendec, Secretaria de Desenvolvimento, a nossa parceira, o Conselho Municipal de Desenvolvimento, o Sicredi, a Embrapa Rondônia, Emater, Cicobi Credip, o Café da Luz, Café Dom Bento, a Cacauron. Inclusive este ano nós temos interesse em oferecer uma turma específica para o pessoal do Cacau, de Gestão e Tecnologia, o IFRO. E esses são os nossos agentes de inovação. Aqui nós temos professores e alunos que estão trabalhando nos workshops, tá? Então a gente chama de agentes de inovação. É uma turma jovem que está aí conectada. Temos também empresários privados que trabalham conosco, tá? Principalmente da área de ciências contábeis, porque o curso é na gestão financeira, né? Cooperativismo, o rapaz do Rio Grande do Sul que esteve aqui com a gente, os nossos alunos do curso de ciências contábeis, que estão em formação também e desenvolvimento como agentes de inovação, e alguns dos nossos mestrandos que estão também trabalhando dentro do AgroHub. E aqui alguns parceiros, empresas que já estiveram conosco, tá? São da região, não só de Cacoal, Pimenta Bueno, que estão interessados inclusive em fazer desenvolvimento de tecnologias conosco. Ali no canto nós tivemos a visita de uma empresa de aeronaves aeroagrícolas de Dourados, do Mato Grosso do Sul, que estiveram com a gente ano passado, interessados na cidade de Cacoal, em investimentos, né, em Cacoal, na área de pulverização agrícola, e também estiveram no AgroHub. A equipe executiva da SEDEC também esteve conosco ano passado, firmando essas parcerias que nós comentamos há pouco. Aqui tem um cowboy agro bem fake, né? Bem fake. A nossa reitora, a professora Marília, com a equipe dela também, esteve conosco ano passado, prestigiando e conhecendo também como que funciona
de forma institucional o AgroHub. Aqui é a nossa agenda de inovação do ano passado, onde a gente divulga, né, principalmente na conta do Instagram. E nós tivemos um podcast ano passado. O Rodolfo está aqui também, agora é empresário, né? Deixou o Cacoal para ir para Vilhena. A gente não perdoa ele por isso, mas reconhece a importância do trabalho dele à frente, na época do Senai, e também como conselheiro do Condec. Que nós fizemos um podcast junto com o Sebrae e o IFRO, o professor Juliano esteve presente, falando do que é esse ecossistema de inovação em Cacoal, o nosso famoso Eli Cacoal. E esse aqui é o Broto, é o nosso mascote, o mascote oficial do AgroHub. Vocês vão encontrar o Broto por aí. O Broto nasceu em Natal, no Eli Summit. A concepção do Broto foi ano passado, no Rio Grande do Norte. O Broto, ele traz uma mensagem de germinação, tá? As ideias inovadoras no campo, elas nascem e crescem, elas surgem. Então, o Broto é um símbolo dessa inovação no agronegócio. E aqui, alguns parceiros que o Broto traz para a gente, né, como parceiros institucionais, que são importantes para a continuidade das atividades do AgroHub, tá? Entidades públicas e alguns parceiros privados que nos auxiliam aí na nossa ação, né? E principalmente os cursos de Ciências Contábeis e Administração, que são os cursos mais alinhados aqui na Unir de Cacoal, com a formação desses alunos também, né? Desses nossos futuros profissionais. O nosso programa de mestrado, PPG Agro, também que é um grande parceiro, que é um programa no agronegócio, e destaco também que é o edital de seleção para os novos mestrandos, vai abrir agora nos próximos dias. Então, quem tiver, Aline, quem tiver interesse, Rodolfo, em fazer o mestrado, acompanhe as redes sociais, que o edital público de seleção deve sair nos próximos dias. Mais alguns parceiros aqui. Esse é o nosso time de frente, os nossos agentes de inovação, né? E para o futuro, nós queremos mais. Nós queremos muito mais. Então, o grande projeto aqui do campus de Cacoal, da Unir, é construir um centro de inovação todo focado para o agronegócio. A gente chama de CEPTAS, Centro de Estudos, Pesquisas, Inovação e Tecnologia para o Desenvolvimento do Agronegócio e da Sustentabilidade. Nossa, é um palavrão, né? É um nome grande. Mas o objetivo é trazer aqui agricultor, empresário, empresas de tecnologia, entidades públicas, privadas, para discutir o agro de Rondônia. Então, esse nosso hub, nós queremos ele grande, né? Nós já temos o projeto já foi desenvolvido, já temos o custo, o arquitetônico, o estrutural, está pronto. Nós estamos buscando parceria com os nossos parlamentares de Rondônia, para que consigam recurso para nós construirmos os CEPTAS aqui, para que ele instalado aqui, vai ampliar a abrangência desses atendimentos públicos, cursos, e vai trazer esses agricultores não só das 15 cidades da IG Matas de Rondônia, mas de todo o estado de Rondônia. Então, esse é o nosso grande objetivo para o futuro. Algumas imagens do CEPTAS. É um prédio de aproximadamente 900 metros quadrados, 400 e pouco embaixo, 400 e pouco em cima, tá? Dois pisos. Então, o futuro é conectado, né? Consolidar Rondônia como território estratégico para soluções educacionais e tecnológicas sustentáveis, o AgroHub da Unir, onde a tradição do café encontra inovação na gestão. Muito obrigado, e precisando, nós temos um stand aqui para tirar dúvidas de vocês. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Obrigado, professor. Obrigado pela explanação. Primeiro, AgroHub de Rondônia. Bom, você que já está conosco aqui na tenda, no campus da Unir Cacoal, seja bem-vindo. Nós damos sequência à primeira Rondônia Startup Connect. Nós queremos aqui agradecer mais uma vez e registrar a participação de grandes marcas e empresas que nos prestigiam. O pessoal que está ali apresentando
as suas inovações, apresentando as suas startups. Queremos aqui registrar a ES Developer, a AICO Contabilidade, a AI Soluções, Terapia de Bolso, Toque Amazônico Limitada, a Bieco Brasil, Bússola.farm. Também agradecer ao pessoal da Top Amazon Cosméticos, Schwab Biotecnologia, Clínica Cuidarte Saúde Integrada. Também a Oirobio, enfim, são startups que estão apresentando aqui as suas inovações, apresentando seus trabalhos. Sejam mais do que bem-vindos. Quem está conosco, assim que possível, visite também para conhecer a cada uma delas. A primeira Rondônia Startup Connect, edição Cacoal, continua. Nós vamos agora receber para o primeiro painel com o tema aplicação de tecnologias na bioeconomia. Nós queremos já convidar para que estejam conosco em instantes o moderador Caio Alexandre, da Caferon Juan Travaim, Silviane Bacher, professora da Unir, e também o cofundador da Coil Earth, Valdemar Camata. Hilton, esteja conosco aqui no palco. Vamos fazer alguns ajustes e alinhamentos aqui no palco. Na sequência, depois desse painel, nós teremos a palestra Liderança Feminina no Futuro do Agro, como mulheres estão liderando a inovação no agro e na tecnologia, com a doutora Luciane Schwab, da Innovation Center. Bom, em instantes nós vamos ter, então, o primeiro painel do dia. Agradecer a todos os parceiros que nos prestigiam nessa ocasião, Sebrae, IFRO, a SEDEC do Governo do Estado, a SINDEC da Prefeitura aqui de Cacoal, também pela parceria, a Universidade Federal de Rondônia, Campus Cacoal nos cedendo espaço, a estrutura para a montagem dessa grande tenda, esse evento histórico que acontece aqui em Cacoal. A primeira Rondônia Startup Connect, você que está conosco online, acompanhando através do canal do YouTube da Rondônia Startup Connect, seja bem-vindo. Daqui a pouquinho nós vamos ter o primeiro painel do dia. Logo na sequência, mais uma palestra. Ainda hoje teremos a presença do Dr. Márcio Miranda, coordenador do Profinit Rondônia, que vai trazer uma palestra com o tema Seu Projeto Vale Ouro, como proteger sua ideia e transformá-la em negócio. Ainda hoje, a palestra AgroBR, Internacionalização da Agroindústria, a consultora da AgroBR, Gabriela Krupinski. Logo após o almoço, seguimos com mais uma palestra com o tema Agricultura 4.0 de Rondônia, com Juan Travaim, da Caferon. E ainda mais um painel, a Lei de Inovação de Cacoal, desafios públicos, soluções privadas, como startups podem colaborar. Participação de grandes nomes locais e também em nível nacional e internacional dessa edição de Cacoal da primeira Rondônia Startup Connect, conectando talentos, transformando a Amazônia.
Participante também painelista, o cofundador da Coil Earth, Valdemar Camata, pode estar conosco já no palco, professora da Unir, Silviane Bacher, e ainda da Caferon, senhor Juan Travaim. Vamos recebê-los. Alô. Muito bom dia. Já comeram umas frutas ali, já estão abastecidos, né? Eu também já fiz isso. O nosso tema isso, só dar uma ajustada, pronto. O nosso tema aqui é bioeconomia. Mas não é qualquer bioeconomia, é bioeconomia, mas aquela que vai ser assistida por tecnologia. Então a gente começa aqui para chamar a atenção de vocês e de todos, que a gente vê muita tecnologia evoluindo no ambiente do agro. Perfeito. Isso faz a diferença para o nosso país, para ser o maior player mundial nesse ambiente, não temos dúvida. Mas por que a tecnologia não pode chegar até a floresta que está em pé, que está repleta de bioativos. Bioativos no ambiente da alimentação, da cosmetologia e da farmácia, da farmacologia, dos fármacos. Esses bioativos estão ali na floresta. Agora, para ele sair da floresta e chegar ao mercado, alguém tem que coletar esse bioativo. E tem diversas formas. Tem frutos, tem seiva, tem resina, tem casca, tem de tudo. E como a tecnologia pode atender e servir a esse ambiente? E mais, quando você tem um volume de hectares de floresta, como você vai identificar quais os bioativos que estão ali e que têm valor de mercado para serem disponibilizados ao ambiente produtivo, à industrialização, ao preparo daquele bioativo para que ele se torne um bem consumível. Então, a gente vai iniciar aqui justamente nesse tema. E eu vou usar os próximos 30 segundos para dizer o seguinte: tem sim tecnologia a serviço. Primeiro, uma inteligência artificial que, ao sobrevoar com um imaginamento de drone em uma determinada área, pode apontar quem são os bioativos que estão ali naquela floresta. Apontar, rastrear, criar um gêmeo digital, dar um CPF para cada árvore e apresentá-la ao mercado. Segundo, que já testado, o uso de drones. A gente viu uma palestra ontem fantástica mostrando os drones também fazendo, pulverizando ervas daninhas seletivamente por causa do uso da IA. Mas a gente tem drones que podem ir até o ambiente da floresta, sobrevoando, e auxiliar na coleta do bioativo. Imagine o extrativista que está ali, caminha quilômetros floresta dentro, para poder acessar um cacho de buriti. E aí ele tem que botar nas costas e voltar tantos quilômetros até chegar em casa. Não, ele pode pendurar num gancho cujo drone está ali em cima aguardando para levar embora. E em 2 minutos o drone vai até lá, e em mais 2 minutos ele volta para pegar o próximo cacho. Também já foi testado. Então agora vamos fazer o seguinte, iniciando aqui. Bioativo, floresta amazônica, tem tudo a ver. Segundo, o ser humano volta às suas origens em busca dos bioativos. Terceiro, se eu tenho essa imensidão de oportunidade econômica e financeira para quem preserva a floresta, por que não acelerar o processo de acesso à tecnologia para que mais rapidamente esse ambiente de mercado conheça aquele que cuida dessa floresta e que vai fazer renda a partir desses bioativos? E aí eu começo provocando a nossa professora. Me explica, na sua vivência aqui,
Está correto pensar assim? É esse o ambiente que vai se apresentar nesse ambiente de mercado novo? Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, né? Eu trabalho na Unir do campus de Rolim de Moura e eu trabalho com bioativos derivados do cacau. Eu acho que eu posso responder para você, posso chamar de você, né? Eu acho que eu posso responder para você que eu faço uma pesquisa há 3 anos com os bioativos do cacau, aonde nós estamos estudando um bioativo para a produção de uma pomada cicatrizante. E nesses 3 anos que foram pesquisados, inclusive financiado pela FAPERO, que é uma das financiadoras do evento, nós conseguimos descobrir que, devido aos diferentes números de clones, né, que são muito grandes aqui no estado, nós achamos 3 clones que eles apresentam uma alta quantidade, né, de porcentagem desse bioativo. Então, foi apenas uma pesquisa básica que nós fizemos. A partir de agora, deverão surgir mais outras pesquisas. E lembrando, como o colega anteriormente falou do café aqui, lembrando que o cacau de Rondônia, ele já é conhecido também nacionalmente e internacionalmente, porque nós temos produtores do nosso estado que já ganharam prêmios internacionais. E, segundo alguns concursos de degustação da qualidade do cacau, nós estamos com o cacau de Rondônia, já está quase superando a qualidade do cacau da Bahia. Então, como o senhor fala, eu acho que a tecnologia, eu vou falar um pouco do que eu trabalho, né? A tecnologia para o cacau, ela está chegando, existem várias pesquisas que ainda deverão ser feitas, a tecnologia que deverá ser introduzida nessas pesquisas é muito importante mesmo. E eu tenho a impressão que não é só nós lá da Unir, de Rolim de Moura, que trabalhamos com cacau. O IFRO também trabalha, né? Então, tem vários órgãos, a FAPERO vem incentivando bastante através do financiamento dos projetos de pesquisa. Então, eu acho isso, a tecnologia e a biodiversidade para Rondônia são muito importantes. Então, nós vamos gerar muitas pesquisas em relação a qualquer produto que queremos pesquisar. Então, eu acho que a tecnologia é muito importante na introdução dessas pesquisas e da bioeconomia. Perfeito. Agora vamos para o café. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Eu comecei a trabalhar com café pela bebida, sabe? E eu me apaixonei ainda mais pelo café, porque eu descobri que existem estudos, né, que levam a moléculas de café para queda de cabelo, né, para parar a queda de cabelo. Então, agora eu estou apaixonado, Thiaguinho, entendeu? Porque isso é uma mensagem maravilhosa para a gente, sabe? E o café, as maiores discussões que nós estamos trabalhando agora na cadeia do café é que o café não é só bebida. Na verdade, o café é um alimento. E como alimento, você pode trabalhar bolacha, você pode trabalhar também entrando agora na parte de cosméticos. Então, o café é maravilhoso, né, para a pele humana, para queda de cabelo, né? Até tem estudos que estão fazendo a correlação, né, com doenças degenerativas que tem moléculas do café que auxiliam a parar ou cessar essa situação. Então, o café é muito mais do que bebida. E na agricultura, ontem a palestra do Juan, também meu xará, foi algo que impressionou. A minha esposa chegou em casa assustada, sabe? Então, até a do Thiaguinho também, né? E realmente impacta, porque futuramente vai ser tudo IA, né? Ontem à tarde encostou um navio vindo da China com equipamento que nós compramos, que é um trator, que ele vai fazer toda a parte de pulverização, de roçar o café, né? Tudo de maneira autônoma,
e a gente utiliza um software open source que futuramente, se integrar ele com a IA, a gente vai pedir, trator, vai lá roçar o café, talhão A. Ele vai sair, vai lá e vai roçar e vai retornar para a base de acordo com a estrutura de dados e de tarefas que a gente coloca nele. Então, olha só que interessante. A IA, ela não vai, ela vai substituir os humanos em maioria das tarefas que são cotidianas, mas não vai substituir na parte estratégica, não vai substituir, né, nessa parte holística de pensar, né, todas as utilizações que nós temos como ser humano. Então, o que eu vejo é que a IA ela é importantíssima para o agro. Imagina a pessoa ter que ir pulverizar uma lavoura, sendo que pode um equipamento fazer isso. Isso vai trazer melhor qualidade de vida para nossos colaboradores. Então, é importantíssimo a gente aliar sempre a tecnologia à decisão humana. Na nossa lavoura, a palestra de hoje, eu tentei sintetizar hoje à tarde, eu tentei sintetizar toda a minha vida no agro, na palestra que eu vou tentar passar hoje, e realmente me fez meditar muito, sabe? É muito interessante o loop que a vida nos traz. Às vezes a gente evolui e descobre que tem que retornar aqui para começar de novo com um novo pensamento. Então, o agro é fascinante, né? O café é maravilhoso e a tecnologia, sem sombra de dúvida, a tecnologia que nós estamos utilizando é o mesmo que estão usando na guerra. Então, como que uma tecnologia pode matar pessoas, mas pode salvar pessoas ao mesmo tempo? Então, é o paradoxo que nós vivemos e o mundo é isso, né? Uns os utilizam, né, para situações de degradação e outros para situações de salvar pessoas. Perfeito, muito bom. Vocês perceberam que nós estamos falando de cacau e café. Em algum momento alguém duvidou que se trata de um bioativo? Não, né? Bioativo. O cacau é um bioativo e o café é um bioativo. Então nós podemos chamar esse ambiente de agrobioeconomia. Óbvio. Tá? São produtos absolutamente naturais. Eles não são fruto de um processo químico. São frutos de um processo totalmente natural, desde a origem até o produto final a ser consumido. E aí, quem quiser, decide se vai adicionar ou não alguma, mas eu prefiro o mais natural possível. O café é aquele que a gente pega ele torradinho, põe no moedor, e aí joga na moquinha e faz ele padrão italianinho. Pronto, está ótimo. Mas eu queria adicionar mais um item aqui. Vamos lá. 2 bioativos que o mundo conhece. E o que o mundo ainda não conhece? Se eu perguntar, lá fora, qualquer país do mundo, o que vocês conhecem sobre bioativos na floresta amazônica? Qual é a dimensão? Vocês conseguem contar nos dedos de uma mão? Vocês conseguem entender qual é a diversidade e a multiplicidade de itens que podem abastecer esses 3 ambientes: alimentação, cosmético e fármaco? Vocês têm noção disso? E eu não estou falando ainda, e não pretendo falar aqui de bioinsumos, que são aqueles utilizados na própria lavoura, onde você vai lá fazer uma calda bordaleza, ou você vai espantar inseto com o uso de um produto que vem da floresta, ou vai adubar com itens que vêm da floresta. Tá? Tem mais essa ainda, mas vamos deixar para uma outra oportunidade. E aí eu quero adicionar, então, uma pergunta para vocês. Vocês têm essa dimensão, têm uma noção do quanto, o que pode acontecer nesse ambiente de bioeconomia, partindo da Amazônia? Bom, a gente como professora, né, eu como professora, eu vou citar um exemplo de uma pesquisa que eu trabalhei, que eu li, aonde é um pesquisador do INPA, e ele disse que o mundo conhece apenas 30% das espécies florestais da Amazônia. São identificadas 30%. Ou seja, nós temos 70% de espécies
que não são nem identificadas. O que elas poderiam gerar, né, de bioativos, tanto cosméticos, até mesmo para alimentação, para fármacos? O mundo não tem ideia do que a floresta amazônica tem. Nós conhecemos 30%, e ele diz, além disso, que esses 30%, nós não conhecemos nem 40% do que cada espécie pode gerar. Então, a Amazônia, ela tem muita coisa ainda para nos trazer, não só para o Brasil, não só para onde os países que ela ocorre, mas para o mundo todo. Então, acho que eu exemplifico um pouco o que você perguntou. Recentemente, na colheita do ano passado, a pressão climática vem fazendo com que o produtor enxergue as suas produções de maneira diferente e tenha dificuldades que se alteram a todos os anos. E é muito interessante como é que o próprio ambiente resolve o problema do mesmo ambiente que está. E os estudos, eu estava na Embrapa essa semana, territorial, a Embrapa sede, e eu conversando com a doutora, lá tem o maior banco de sementes, né, do Brasil, e eu falando para ela que nós montamos a biofábrica, que a gente está fazendo, né, vários bioinsumos, metarris, tricoderma, bovéria, né, alguns bacilos, a parte de bactérias, bacilos e tudo. Minha formação é em ciência biológica e foi muito interessante porque eu estou utilizando biológicos para resolver problema que eu tenho na lavoura e aumentar a minha produtividade. Então, como que pode, né, quanta de tecnologia que ainda existe, a gente estudando a serrapilheira dentro da mata, olha quanto de riqueza que existe ali. Então, eu não quero aprofundar um pouco na minha palestra de hoje à tarde, mas realmente quanto de riqueza existe para nós dentro de uma floresta. É muito interessante porque o mundo é perfeito. Deus criou o mundo de maneira muito equilibrada, né? Nós que precisamos aprender com Ele e voltar às origens. Basicamente é isso. E o café, voltando agora ao nosso negócio aqui, né? A gente está vendendo café hoje para o mundo inteiro, robusto amazônico, e é muito interessante que quando você começa a vender um produto sem rastreabilidade, você perde força mercadológica com isso. Hoje, é muito interessante, está sendo lançado um produto aqui na Amazônia, que ele vai conseguir, qualquer café do mundo, ele mapear da onde é a origem dele, através dos marcadores. Então, olha só que interessante, quando você faz a rastreabilidade, você vender um café para a Europa, você vai fazer uma rastreabilidade. Chegando lá, você pode pegar o equipamento, ler aquele produto de café e saber se realmente aquele selo de origem dele ali, o produto que está lá dentro é de fato daquela origem. Então, a rastreabilidade, ela é importantíssimo para o nosso ativo, porque nós estudamos, o café ele não desmata a Amazônia. O café ele é um ativo para a Amazônia, porque um produtor bem capitalizado, ele não adentra a Amazônia, sabe? E se eu consigo comprovar, a gente estava até conversando sobre o seu software agora mesmo, imagina se a gente consegue comprovar, né, a origem desse café através de um equipamento e que tenha análise diária sobre como está a produção daquele produtor online, para quando a pessoa bater um QR Code em qualquer lugar do mundo, ele vê a produção do produtor, né? Então, na verdade, todas essas tecnologias e todos esses entendimentos que nós estamos tendo agora vai fazer com que a gente tenha cada vez mais segurança alimentar e cada vez mais esse respeito à natureza, porque ela já é um ativo para nós produtores. Porque se você consegue comprovar que você produz de maneira sustentável, qual país não vai querer comprar o seu produto, né? Então, o estudo atrelado à produção agrícola é importantíssimo e a Amazônia vai ganhar cada vez mais com isso,
com todos esses levantamentos georreferenciais que a gente está fazendo. Muito bom, muito bom. Gostei muito das observações de vocês. Eu vou adicionar mais um item aqui agora. E provavelmente a gente vai acabar fechando por aí ou adicionando mais um, depende do tempo. Mas vamos lá. Vocês têm noção de quanto pode se produzir com bioativos da floresta em termos de, vamos lá, alimentos, doces, balas, geleias e etc. Vocês têm noção de quantos itens viram algum alimento, nem que sejam, não tem, né? Vocês já ouviram falar da Ampex? Olha lá, uma associação que tem lá em Porto Velho. Ele produz esse tipo de docinhos. Ele já produziu 300 tipos diferentes de itens coletados de bioativos na floresta. 300. Vocês conhecem a geleiazinha de cupuaçu, mas aí vocês vão para algum outro docinho, que vai rapadura do açaí, o patauá também, a castanha. Mas ele já fez 300 itens. E eu não faço a menor ideia do que é que ele coletou e comeu e disse que é uma delícia. Fantástico, né? Mas eu chamo a atenção porque esta matéria-prima vem da floresta. Vocês já ouviram falar de comunidades extrativistas, de ribeirinhos. Recentemente, nos últimos 5 anos, a ONU e a Unesco fazem um trabalho de verificação das condições sociais. Você sabe qual foi detectada a renda anual de um extrativista ou um ribeirinho de uma pequena propriedade na região amazônica? A renda anual de uma família que vive $1.800 por ano. Divide por 12, tá? Né? Multiplica por 5, mas divide por 12. Essa é a renda. Então, como fazer com que essas pessoas ampliem a sua renda? Óbvio, amplia a condição de extração de outros bioativos que talvez ainda não tenham sido identificados e faça chegar ao mercado, conecte-os com o mercado. Voltamos à tecnologia. A conexão vai ser também por tecnologia. Isso tem que acontecer. E eu estou olhando aqui, estou vendo a Maria Hilde ali, da Saboaria Rondônia. Ora, tudo bom, Maria Hilde? Pioneira. Enquanto ela não reuniu comunidades extrativistas, de mulheres extrativistas, do Buriti, para coletar o Buriti, que todo mundo conhece, e fazer um produto como ela faz, da Saboaria Rondônia. E hoje, aqui talvez nem tanto, mas ela tem sido visitada por Espanha, Israel, faz a lista aí, Inglaterra, aí, viu? Suíça. Eles vêm aqui entender o que acontece aqui. Agora, calma, tu vai falar aqui agora. Então, veja, por que não começarmos a fazer urgentemente a tecnologia chegar a esse ambiente, para que se acelere o processo de geração de renda para quem mantém a floresta em pé e entrega esta riqueza ao planeta? Por favor. Bom, por incrível que pareça, né, você está falando de um produto do Buriti. De um produto do Buriti. E a multiplicidade do produto de Buriti é imensa. Eu tive uma aluna orientada no PGCA, no Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais, que ela trabalhou com Buriti. Ela produziu uma fibra, né, das folhas do Buriti, ela produziu que poderá substituir o isopor. E ela mantém tanto frio quanto quente mais tempo do que o isopor. E você não, né, o isopor, ele é tóxico, utiliza um produto fóssil que está acabando, né? E nós temos o Buriti aqui em Rondônia muito. Então, ou seja, são 2 produtos do Buriti. E sendo que o seguinte, ela deixa o Buriti em pé. Ela tirava só algumas folhas do Buriti, tirava as fibras e produziu essas placas de fibra de Buriti. E, por incrível que pareça, quem é que procurou a Márcia para patentear a fibra de Buriti?
O governo de Portugal. Ouviram, né? O governo de Portugal. Onde estamos nós nessa hora? E está saindo daqui. Ali de Rondônia, ela é de Ariquemes. Tá? Então, para você ver, nós temos muitos produtos. Infelizmente, até agora a gente vê alguns órgãos tentando trabalhar com isso. Por exemplo, a Ecoporé, outros órgãos estão tentando trabalhar essa parte com os extrativistas, né? Mas ainda é muito pouco. E eu acho que o nosso Estado ele é muito desvalorizado em relação a isso. Já Pará, que eu morei 7 anos lá, e a Amazônia, eles estão bem mais avançados do que nós nesse sentido. Mas Rondônia, eu acho que os órgãos de Rondônia, o governo de Rondônia, eles ainda não conseguiram olhar para esse lado, o que poderia agregar ao governo do Estado se o governo investisse mais, olhasse mais para esses produtores. E isso não é só nacional, como a sua amiga falou, é internacional. Agregaria um valor internacional aos produtos. Uma das situações que eu vejo que é um problema para a agricultura extrativista, que como você vai escalonar isso, sabe? Quais são os custos, né, de produção, de envio, de abertura de mercado? Então, como aliar a agricultura moderna a produtos, a bioinsumos, né, a bioprodutos? Então, eu acredito que nós precisamos fazer um casamento disso daí, para poder a gente conseguir, sim, ter produtos, né, da floresta, mas conseguir escalonar para conseguir fechar a conta, né, do mercado para isso. E é muito interessante que, por exemplo, a cadeia do café aqui em Rondônia, a gente só utiliza 0,8% das áreas abertas, 0,8%. E a gente conseguiu o PIB agora, no último ano, né, 5 bi de faturamento, então se tornou o maior faturamento do estado em comparação à cadeia bovina. Eu também trabalho com bovino de leite, então eu posso falar isso, vou falar. O bovino utiliza 46% das áreas. Então olha como tem cadeia que tem uma eficiência em termos de utilização de área. Estou falando só nesse sentido. Em termos de remuneração, né, e o que é legal, que 50% do custo de produção é mão de obra, então é um dinheiro que fica na região. E o que eu tenho observado, eu sou biólogo como formação, volto a falar, então eu amo a floresta, e uma das estratégias de você manter a floresta em pé é o produtor ser bem remunerado. Porque senão ele vai por tudo ou nada. E é importante você ter um produtor bem remunerado. Então é importante a gente construir algo que esses produtores sejam remunerados para que a família dele fique onde está. E não adentre floresta amazônica para poder sobreviver, né? Então, com o aumento da sociedade, a gente teve que ir para a agricultura, né? Mas a gente precisa repensar essa agricultura. Perfeito, que bom que você trouxe, porque esse é o nosso encerramento. Nós temos aí 4 minutos. Vai ser assim, ó. Você falou de algo muito importante, né? Os últimos 4 anos, eu venho levantando como economista viciado em economia, eu venho levantando esses números nos últimos 4 anos, de tudo que se fez em pesquisa na região amazônica. E aí eu levantei a ocorrência média por hectare de determinados bioativos que são os mais conhecidos. O açaí, o patauá, a copaíba, a castanha, a andiroba, a macaúba, a tucumã e por aí vai. Tá? Fiz esse levantamento aí. Qual é a ocorrência média? Quantas árvores tem por hectare, em média, numa floresta? Se há essa ocorrência, ela tem produtividade. Qual é a produtividade média em quilos de frutos? Se produz determinada quantidade de quilos de frutos, quanto se paga no mercado pelo quilo do fruto? Aí eu tenho como fazer uma continha simples de multiplicar um pelo outro e eu sei qual é a média de renda que se tem. Então, de uma ocorrência mínima
até uma ocorrência máxima, e dependendo da variedade dos bioativos, aquela floresta que está ali quietinha, vizinha da área que ele está plantando café, por exemplo, pode render para ele de R$ 1.800 a R$ 8.000 por hectare por ano. Se ele tiver um pasto extensivo, cheio de boi, mas extensivo, uma cabeça por hectare, ele vai fazer um retorno de mais ou menos R$ 600 por hectare por ano. Se ele plantar milho, o retorno é de R$ 850 por hectare por ano. Se ele plantar soja, o retorno é de mais ou menos R$ 2.100 por hectare por ano. Se ele fizer um manejo florestal por 25 anos e extrair a madeira para vender a madeira manejada no mercado, a rentabilidade média é de R$ 250 por hectare por ano. E os bioativos poderiam render de R$ 1.800 a R$ 8.000. E a floresta fica em pé, porque se ela cair, ele para de faturar. E a gente quer que a tecnologia chegue até ele para que ele tenha uma vida menos difícil para fazer essa coleta e fazer a entrega e a conexão com os off-takers, que são os compradores do mercado. Então, agora a gente finaliza. Eu vou pedir vocês para dizer tchauzinho. Chegou a hora, olha, falta 1 minuto. Muito obrigado. E, por favor, professora. Não, eu só gostaria de agradecer pelo convite novamente. E eu, como uma engenheira florestal, que moro há 20 anos na região norte, sempre vou lutar por deixar a floresta em pé, né? Então, eu acho que o que o colega aqui falou é muito importante, da questão do rendimento da floresta em pé ou da floresta derrubada. Muito obrigada a todos. Bom, eu quero agradecer e eu acho que o casamento entre... Até porque 80% da área hoje da Amazônia tem que ficar em pé, né? Em Rondônia, 62% da floresta está em pé. Mudou em 2008 para cá, né? Então, o que eu vejo? O produtor ele vai ter que atrelar agricultura de precisão, agricultura regenerativa, a floresta em pé e utilizar desses dois mundos. Para encerrar, no café a gente conseguiu fazer um estudo de carbono, a primeira calculadora de carbono que tem pela lavoura, feito pela Embrapa Territorial, e foi muito interessante porque a gente consegue gerar renda também para a floresta em pé dentro da propriedade do produtor. Então, são tecnologias que agora o que a gente está trabalhando para conseguir, junto com o Cicobi, fazer a precificação e cobrar, né, por esse carbono que está sendo gerado. O café ele capta 2,4 mais carbono do que emite. Então, realmente, é algo que veio para ficar, e a somatória de tudo isso, eu acho que traz a tão sonhada sustentabilidade, não é mesmo? Muito bem. Meus amigos, encerro aqui, agradecendo a oportunidade e chamando a atenção para um detalhe que ele acabou de falar. Vou repetir de novo. A agrobioeconomia é muito mais rentável do que um sozinho ou o outro abandonado. E, por último, eu vou encher o saco. Eu não vou parar de repetir isso ao longo deste ano e dos próximos anos, enquanto não enxergar tudo acontecendo de forma proativa para beneficiar todas essas comunidades que vivem porque a floresta está em pé. Obrigado. Acompanhamos o primeiro painel, a aplicação de tecnologias na bioeconomia. Agradecer a participação do senhor Juan Travaim, da Caferon, a professora Silviane Bacher, da Unir, e também o cofundador da Coil Earth, o senhor Valdemar Camata. Você que está conosco, acaba de chegar, fique à vontade. Nós temos frutas, água à disposição, os banheiros disponíveis, enfim, aqui nesse grande espaço climatizado no Campus Unir Cacoal. Agradecer a todos que estão online, também nos prestigiando. Seguimos a programação, convidando agora para trazer a sua mensagem com o tema liderança feminina no futuro do agro. Como mulheres estão liderando a inovação no agro e na tecnologia. Vamos receber da Innovation Center a senhora Luciane Schwalb.
Fontes. Bom dia, pessoal. Eu sou a Luciane.